Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. Que alegria para nós recebê-los aqui, aqueles também que nos acompanham pela internet, sintam-se parte desse momento. Nós hoje continuamos a nossa série de mensagens chamada Quem é esse? Nós estamos falando sobre Jesus. Na verdade, estamos em busca do verdadeiro Jesus. Porque infelizmente existem caricaturas de Jesus por aí, que não correspondem ao verdadeiro Jesus. Na verdade, nós temos muitas vezes seguido um Jesus pequeno, um Jesus reduzido, um Jesus recortado, um Jesus pela metade, um Jesus que na verdade foi criado de acordo com nossos gostos, de acordo com nossas expectativas, de acordo com os nossos desejos. Mas esse não é o verdadeiro Jesus. Jesus é muito maior do que nossa imaginação. É por isso que nós estamos olhando para a palavra de Deus, porque ela nos apresenta o Jesus completo, o Jesus tremendo, um Jesus poderoso, um Jesus que é santo, 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 mas ao mesmo tempo é tão amoroso e se aproxima de pecadores. E ao fazer isso, isso gera um grande escândalo. É o que nós temos trabalhado nessa série de mensagens, o escândalo da graça. Um Deus santo que se torna amigo de pecadores. Um Deus que não veio em busca de gente perfeita, um Deus que veio em busca de gente perdida. Bom, mas essa semana e nas últimas semanas, aqui no Brasil, nós temos vivido no meio de escândalos. Escândalos relacionados à maldade. Na verdade, nós temos sido bombardeados com notícias sobre a corrupção. Em todas as esferas, em todos os âmbitos da nossa sociedade, ali ela está. Nós temos vivido um tempo de expectativa, de ansiedade em torno dessa investigação do Banco Master, de pessoas do alto escalão envolvida nesses escândalos de corrupção, STF. E tudo isso tem mexido muito conosco, não é? Todos nós estamos cansados dessa sujeira, todos nós estamos cansados da injustiça, todos nós estamos cansados da impunidade. E a pergunta que eu queria levantar diante desses fatos e desse grande problema é: qual é a solução para a corrupção? Você já parou para pensar nisso? Eu creio que cada um de nós aqui tem uma opinião. Alguns talvez vão dizer que a solução é uma reforma política. Precisamos urgentemente de uma reforma política. Outros vão dizer que nós precisamos da diminuição do Estado. O Estado se tornou uma máquina pesada que consome. Outros vão dizer que talvez a grande questão seja os governantes que temos. Precisamos de uma mudança de governantes. Outros ainda vão dizer que o que nós precisamos é o fim da impunidade. Porque eles estão roubando e ninguém faz nada. Eles julgam suas próprias causas. Então, nós carregamos esse sentimento de indignação no coração. Mas eu gostaria de ir mais profundo e te levar a refletir sobre isso mesmo, buscando compreender qual é a solução. Como nós podemos tratar essa questão na raiz? E eu gostaria de dizer que apesar de todas essas ideias serem boas, talvez serem relevantes, importantes, eu creio que elas não são capazes de lidar com o real problema, a raiz da corrupção. Sabe por quê? Porque a corrupção, ela não nasce em Brasília. A corrupção, ela não nasce no sistema.
A corrupção, de acordo com a Bíblia, ela nasce no coração humano. Então a corrupção não é meramente um problema social, não é meramente um problema político. A corrupção é um problema mais profundo ligado à nossa natureza caída, ao coração humano que foi corrompido pelo pecado. Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração é extremamente corrupto. Ou seja, a corrupção está enraizada no nosso coração, é o que a Bíblia diz. Esse é o problema. Então, se você for olhar para a palavra de Deus, você diz, mas por que o coração humano é assim, Tiago? Deus não criou o coração do ser humano assim. A Bíblia nos apresenta, Gênesis 1 e 2, um Deus criador que criou todas as coisas boas e o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Porém, algo aconteceu. Gênesis 3 nos revela que a humanidade optou pela ruptura com o Criador. E a partir desse momento, desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. E o pecado destruiu o coração humano. E não apenas o coração humano, mas toda a estrutura, todo o sistema do mundo. Como disse Paul Freston, sociólogo e cientista, o pecado afeta todos os indivíduos, instituições e grupos humanos, sem exceção, e permeia todos os aspectos da vida humana. Esse é o problema. O verdadeiro problema de tudo que nós temos visto e enfrentado é o coração humano corrompido. Então, o coração humano é a causa. A corrupção do coração, a corrupção do indivíduo é que gera a corrupção do sistema. E é claro que então o sistema ele se retroalimenta, ou seja, ele vai mostrando para o cidadão e para o indivíduo que a melhor maneira de você se dar bem, e já que todo mundo faz, então você começa a criar um padrão. E esse padrão então vai criando um grande mecanismo e esse sistema se torna realmente poderoso. E hoje nós estamos lidando com isso. Como nós podemos enfrentar um sistema, um mecanismo que está que é completamente mau? Talvez você vai dizer, reforma política, mudança de governantes, isso não é suficiente, isso é paliativo, isso é placebo. Nós precisamos de algo mais poderoso que possa mudar o centro do coração humano, algo que possa curar e nos libertar dessa corrupção humana, de um coração corrompido, algo que transforme de fato indivíduos, e a partir da transformação do indivíduo, então haja uma transformação do sistema. É isso que de fato nós precisamos como sociedade. E a grande questão é, mas quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de transformar indivíduos corrompidos, gerando uma mudança e uma transformação no sistema? A minha palavra hoje é exatamente sobre isso. Eu quero te mostrar quem é essa pessoa capaz de mudar pessoas. Esse é Jesus, que muda histórias. Quero te convidar a abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 19. Uma história conhecida, Lucas capítulo 19. Se você cresceu na igreja, você deve ter ouvido muito a história de Zaqueu, aquele homem pequenininho que subiu numa árvore, encontrou Jesus. Mas eu quero te convidar a olhar com muita atenção para essa história. Eu quero trazer hoje algumas observações e aplicações para a nossa vida. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó. Diz o texto, Lucas 19, 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus passou por ali e chegou naquele lugar, olhou para cima
e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Nessa história nós temos alguns personagens importantes e Lucas, ele quer que a gente repare as atitudes diferentes em relação a esse homem, a esse pecador que se chama Zaqueu. Ele está no centro dessa trama. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um homem movido pelo poder, pelo desejo de poder e movido pela ganância. Ao lado de Zaqueu há uma multidão. Zaqueu não consegue se aproximar do local por onde Jesus passaria, porque a multidão está ali e ele não consegue então enxergar. Ele decide subir numa árvore e existe uma multidão, na verdade, que detesta, que odeia Zaqueu. Enquanto isso, a história que Lucas nos conta é que Jesus é aquele que, ao invés de apontar o dedo para Zaqueu e julgá-lo, Jesus é aquele que se aproxima, entra na casa dele para se hospedar, para dormir e traz salvação a essa casa. Deixa eu aproximar um pouco mais essa história, trazendo detalhes sobre quem era Zaqueu, para que você entenda por que aquela multidão estava tão indignada com a postura de Jesus. Ninguém ali estava acreditando que Jesus ia entrar na casa desse homem. O texto diz que ele era um homem rico e ele era chefe dos cobradores de impostos. Primeira coisa que a Bíblia está dizendo é que Zaqueu era um homem extremamente rico, um dos homens mais ricos da região de Jericó, e foi a sua própria profissão que o tornou rico dessa maneira. Além disso, o texto diz que Zaqueu era chefe de um sistema corrupto. Gente, Zaqueu não era qualquer homem. Ele era o chefe do esquema. Sabe aqueles gráficos que a gente vê assim, que o fulano tinha uma ligação com o fulano, a propina passava por aqui, por ali, e lá no meio nós temos o chefe do esquema. E aquela é a pessoa que nós mais detestamos, mais odiamos. É aquela pessoa que nós acreditamos que ela deve ser trazida, que ela deve ser presa, que ela deve ser julgada, que ela deve ser condenada. Zaqueu era exatamente esse homem. Zaqueu, ele tinha uma franquia lucrativa como cobrador de impostos. E Jericó era uma cidade muito rica, provavelmente uma das cidades mais ricas daquela região, e havia ali um porto, e aquela era uma rota comercial do porto. Então Zaqueu se aproveitava disso, e ele cobrava impostos para Roma. Então ele era considerado pelo povo judeu um traidor. Porque lembre-se que os judeus, e Jerusalém e a Judéia faziam parte do Império Romano. Então a Judéia era uma província romana. E os judeus, eles tinham que se submeter a Roma. Zaqueu era um judeu que trabalhava para Roma, e ele extorquia o seu próprio povo, porque ele tinha o direito de cobrar a taxa que ele queria. Então ele criava taxas extras para proveito próprio, o que o tornava um extorquidor de pessoas que enriquecia às custas do próprio povo. Então, ele era rotulado pela multidão e pela elite religiosa como pecador. Eu sei, a gente olha para Zaqueu e a gente gosta de Zaqueu. Mas na vida real, não é assim. Você gosta desse ser humano que coloca altas taxas, que enriquece às custas
extorquindo o próprio povo. A gente gosta desse tipo de pessoa? Não, nós estaríamos também ao lado da multidão. Inclusive hoje nós continuamos ao lado da multidão. Nós queremos que esse tipo de gente vá para a cadeia, e não há nada de errado nisso, essas pessoas devem pagar pelo que elas fizeram. Mas o texto continua nos mostrando que Zaqueu, apesar de tudo que ele tinha, apesar de toda a riqueza que ele havia acumulado, ele era um homem sozinho, solitário, ele não tinha amigos por conta da profissão que ele tinha. E além disso, provavelmente era também um homem espiritualmente vazio. A solidão de Zaqueu não era apenas social, mas ela era também espiritual. Apesar de ter uma vida cheia de bens materiais, ao que parece Zaqueu era espiritualmente vazio. E buscava em Jesus algo que preenchesse essa lacuna que nem o seu dinheiro e que nem o seu status foi capaz de satisfazer. Então Zaqueu estava curioso. O que um homem tão rico, um homem que tinha tudo o que precisava e queria e desejava, quer com Jesus? Provavelmente, e é isso que a história de Zaqueu nos prova, Zaqueu prova para nós que é possível viver uma vida cheia de conquistas e ainda assim carregar um coração vazio. Talvez há muita gente aqui assim. Gente cheia de conquistas, mas que ainda assim tem um coração vazio. Porque o dinheiro pode comprar conforto, mas ele não compra paz, não compra perdão, não compra sentido. E é disso que realmente nós precisamos. Então, diante desse cenário, nós precisamos entender aquilo que N.T. Wright, pastor e autor muito respeitado sobre o Novo Testamento, disse sobre Zaqueu. Ele disse o seguinte: ninguém em Jericó gostava de Zaqueu. Ele era exatamente o tipo de homem que todos desprezavam. Ninguém gostava de Zaqueu. E você também não pode gostar de Zaqueu, se você quer ser coerente com o tipo de pessoa que nós não gostamos. Então, em cima dessa história, compreendendo quem era esse homem extremamente corrupto, chefe do sistema, que eu quero te levar a entender quem é Jesus. E a primeira verdade sobre essa história que eu quero trazer para você, que ela nos ensina, é que até um coração mais improvável pode buscar Jesus. O texto vai dizer que Zaqueu tentava ver Jesus, mas ele era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Então o texto continua dizendo, versículo 4, por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Para um pouco e pensa nessa imagem. Um homem rico, um homem que tem tudo, de repente sai correndo e faz algo ridículo em público, que é subir numa árvore. As pessoas ricas, né, você que segue esses perfis, né, de pessoas que dizem o que é chique, o que não é, por exemplo, a Cíntia Chagas, né, ela iria julgar o Zaqueu e ia dizer assim, isso não é chique. Né? Por quê? Porque é um homem rico, que não está seguindo as regras da etiqueta da riqueza, e ele está subindo numa árvore, passando vergonha, se expondo ao ridículo. Por que Zaqueu está fazendo isso? Porque algo está acontecendo dentro dele. Algo está acontecendo dentro do coração de Zaqueu. E sabe o que essa história mostra para nós? Que às vezes quem menos esperamos é quem Deus está chamando. Ninguém esperava que Zaqueu, o homem mais corrupto da região, teria interesse por Jesus. Então entenda uma coisa: Deus pode transformar quem você nunca imaginou. Deus pode transformar quem você nunca imaginou. Sabe aquele tipo de gente que a gente fala assim, um fulano na igreja? Não é possível. E sabe, Deus ele muitas vezes usa pequenas inquietações para nos atrair.
A história de Zaqueu não começa com arrependimento profundo, ela começa com curiosidade. Zaqueu está curioso porque ele tem ouvido falar a respeito desse Jesus que faz grandes coisas, que senta na mesa com publicanos, e talvez Zaqueu ouviu falar que Jesus tinha feito um happy hour com publicanos, e claro, os religiosos estavam indignados com isso. Às vezes Deus usa essa curiosidade. Deus usa perguntas, Deus usa crises, Deus usa conversas, ou Deus usa até o vazio do coração, essa dor que a gente sente, essa falta que a gente sente para nos aproximar de Cristo. Então, entenda, Deus pode transformar quem você nunca imaginou. Eu nunca esqueço que eu era um adolescente e tinha uma banda que eu não podia ouvir. Todos os meus amigos ouviam Raimundos. E lá na escola, escondido da dona Margarete, eu ouvi um pouquinho. Mas um dia, algo aconteceu. Aquele cara que era o vocalista da banda Raimundos, uma banda que representava essa anarquia e rebeldia, um cara que usava drogas, mergulhado nas drogas, e que dizia o seguinte: não gosto de crente. De repente, esse cara se torna um dos maiores cristãos que a gente já conheceu. De um cantor, se transformou em um grande pastor. E começou a pregar o evangelho, compartilhando sobre o que Jesus tinha feito na vida dele. Como disse ele mesmo, as nossas experiências com Deus transformam a nossa vida de uma maneira tão radical que é impossível você ficar como era antes. E quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível. Deus transforma pessoas que a gente nunca imaginou. E muitas vezes, a nossa fé, ou a fé dessas pessoas, não começou sozinha, mas começou com a oração de alguém. Talvez hoje você está aqui pensando o seguinte: eu tomei a decisão, eu decidi buscar a Deus. E você acha que foi uma decisão sua, mas na verdade, não foi. Talvez existia alguém orando por você muito antes de você vir aqui. Uma mãe, uma avó, um amigo, um cônjuge. E essa é a própria história do Rodolfo Abrantes, quando a sua esposa já estava orando, quando havia uma igreja orando, quando as tias do coque... Peraí, Rodolfo Abrantes se converteu com as tias do coque, a mulherada da Assembleia de Deus. Alguém já disse que as tias do coque são o Real Madrid do Reino de Deus. E elas estão aqui. Ok? Elas estão aqui. O maior orgulho que eu tenho nessa igreja é que nós também temos tias do coque aqui que são mulheres de oração, mulheres poderosas, que oraram pela vida dele e ele conheceu Jesus. Então, antes de você saber orar por si mesmo, alguém já estava orando e pedindo a Deus para Deus falar com você. Então, compreenda que até mesmo o mais improvável pode buscar Jesus. Segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você é que Jesus, e isso escandaliza a gente, Jesus ele se aproxima de quem a religião afasta, de quem a religião afastou. O texto bíblico vai dizer, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. O encontro de Jesus com Zaqueu, gente, presta atenção nisso, o encontro de Jesus com Zaqueu não foi um acidente. Não foi por acaso. Já estava na agenda divina. E quer saber qual é a grande verdade? Muito antes de Zaqueu procurar Jesus, Jesus estava em busca de Zaqueu. Zaqueu estava curioso, mas aquele encontro já havia sido marcado há muito tempo na agenda de Deus. Porque por meio daquele encontro, a vida de Zaqueu, daquele homem, seria transformada radicalmente. Então entenda, antes de você pensar em Deus, Deus já estava pensando em você. Não foi por acaso. Talvez hoje você está aqui, pensando assim, puxa, viemos. Tomamos a decisão de vir. Tomamos a iniciativa de vir. Não. Deixa eu corrigir esse pensamento. Quem tomou a iniciativa não foi você.
quem tomou a iniciativa foi Deus. Antes de você chegar aqui, Deus já estava trabalhando no seu coração. Deus te trouxe até aqui. Então, antes de você pensar em Deus, Deus já estava pensando em você, porque assim como Deus transformou a vida desse homem, Ele quer também transformar a sua vida. Então, veja bem o que Jesus faz. Jesus é muito intencional. À medida que Jesus está passando por esse lugar, o texto diz que Jesus ele está caminhando no meio da multidão, todos estão tentando tocar em Jesus, tirar uma casquinha de Jesus, falar com Jesus, autógrafo de Jesus, foto com Jesus, e de repente Jesus para. Jesus ele olha para cima e Jesus chama esse homem pelo nome. Ele nunca havia conversado com Zaqueu. Mas ele é o Deus que conhece o coração de Zaqueu, a busca de Zaqueu. Então ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Você entende que escândalo é isso? É o pior homem da região. É o político mais corrupto. Imagina agora, o político mais corrupto do Brasil, que você odeia. E de repente Jesus vira para esse político e fala assim: vou dormir na tua casa. Como você se sentiria? É assim que o povo se sentiu. Jesus está dizendo: hoje eu devo me hospedar na sua casa. Espera aí, Jesus podia trocar uma palavra com ele. Jesus podia dizer: ô Zaqueu, para com isso. Zaqueu, estou vendo. Zaqueu, eu sei tudo que você está fazendo. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa que eu vou dormir na tua casa. Sabe o que eu acho interessante? Lucas está mostrando que Jesus sabe exatamente quem Zaqueu é. Jesus conhece até o nome dele. E é isso que eu acho maravilhoso sobre esse Deus. Como disse Sproul, Jesus se vê à vontade na companhia do tipo errado de pessoa. E Jesus ama Zaqueu. Jesus entra na casa desse homem, o tipo errado de pessoa. E por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus está fazendo isso? Porque o que nós temos trabalhado nessa série, eu quero que você entenda, é que relacionamento vem antes de transformação. Jesus, quando ele convida as pessoas a se relacionarem com ele, não chega com as pessoas dizendo o seguinte: ó, você precisa abandonar tudo que você fez, se você quiser se aproximar de mim. Não, Jesus toma a iniciativa, ele cria uma amizade antes da mudança. Ele vai dormir na casa de Zaqueu, muito antes de Zaqueu demonstrar qualquer tipo de arrependimento verdadeiro. Então o texto diz que Zaqueu fica tão feliz que sem demora ele desceu e com alegria, ele desceu correndo e com alegria, imagina a felicidade que Zaqueu ficou. Desceu com alegria e recebeu Jesus em sua casa. E aqui eu quero te chamar a atenção porque mesmo Jesus sabendo tudo sobre Zaqueu, ele ama Zaqueu. Isso é um consolo para mim, como disse Sproul, porque saber que Deus sabe tudo a meu respeito e ainda assim me ama é de fato meu consolo definitivo. Não é? Deus sabe tudo a meu respeito. Deus sabe tudo a teu respeito. Deus sabe tudo a respeito de Zaqueu. E ainda assim, Ele nos ama. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que nós não somos amados por aquilo que nós fazemos. Nós somos amados por aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E é por isso que Deus vem ao nosso encontro, porque nós jamais seríamos capazes de ir ao encontro dEle. Então Ele vem e Ele nos resgata. Isso começa com uma demonstração de amor e depois de transformação. Mas então, a graça de Jesus incomoda quem se acha melhor. O texto bíblico vai dizer: ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Não é um absurdo? O povo começou a murmurar, o povo começou a julgar, o povo começou a dizer: ah, tá vendo? Ó Jesus aí, ó. Jesus, sabia disso? Nos evangelhos existem muitos xingamentos a Jesus. Um dos principais se encontra em Mateus capítulo 11, quando os religiosos olham para Jesus sentado na mesa com publicanos, e o pessoal diz assim: amigo
de pecadores, amigo de publicanos e pecadores. Esse foi o rótulo que Jesus recebeu quando veio ao mundo. O Deus que é santo, 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 foi rotulado de amigo de pecadores. Por quê? Porque ele vai dormir na casa de corrupto? Porque ele faz happy hour com traidores e publicanos, corruptos? Porque ele deixa uma prostituta tocar nos pés dele em público? Porque ele anda com gente de reputação duvidosa? Porque ele toca em leproso? Ele caminha ao lado e vai ao encontro de pessoas pobres? Ele morre ao lado de 2 ladrões? Não é estranho? Como disse N.T. Wright, Jesus se sente à vontade, muito à vontade, ao lado, na companhia do tipo errado de pessoa. Isso escandaliza. Isso é um escândalo para a religião. Porque a religião tenta afastar essas pessoas, porque a religião, ela tenta juntar um grupinho de pessoas perfeitas, e esse grupinho de pessoas perfeitas, aos poucos, começa a se achar melhor que os outros. A pergunta que eu quero levantar para você é a seguinte: como você reagiria vendo Jesus entrar naquela casa? Você ficaria indignado também? Eu também provavelmente ficaria. Sabe por quê? Porque de alguma forma nós nos achamos melhores que Zaqueu. Não é? A impressão que a gente tem, porque a gente fica se comparando horizontalmente. Nós temos uma régua horizontal de comparação. E quando a gente se compara com Zaqueu, a gente julga assim: eu acho que eu não sou tão ruim assim. Mas essa régua está errada. Essa régua, ela alimenta o nosso orgulho. Porque a gente começa a achar que a gente não é tão ruim assim. Então deixa eu mostrar por que a gente se incomoda tanto. Esse aqui é Zaqueu e essa é a nossa régua de comparação. Zaqueu seria classificado por nós como um homem mau. E eu não sou tão mau assim, não é? Aliás, a gente já fez esse exercício aqui uma vez e eu quero novamente fazê-lo com vocês. Eu quero mostrar um pouco como funciona essa régua que nós usamos para medir a bondade do ser humano. E eu quero mostrar que ela é insuficiente, na verdade, mas ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. Deixa eu mostrar para você. Vamos trazer mais uma pessoa e eu quero que você me ajude a classificar essa pessoa. Vamos lá, Hitler. Mal. Alguma dúvida sobre isso? Espero que não, né? Um homem mau. Vamos lá, próxima pessoa. Madre Teresa de Calcutá. Boa. Então vamos mandar a madrezinha lá para a nossa reguinha. Boa. Não é assim que funciona a nossa régua de pecado? Pecadinho, pecadão, bom. Vamos lá, a próxima pessoa. Jeffrey Epstein. Mal. Próxima pessoa. Calma. Corta. Não quero ser preso, então não vou classificar. Vamos para o próximo. Maria, mãe de Jesus. Boa. Uma mulher incrível. Uma mulher incrível. Vamos lá, a próxima pessoa. Neymar. Na média. Vamos lá? Não vamos se queimar, povo. Ele é crente. Tá? Vamos lá, a próxima pessoa. Kaká. Boa. Só as mulheres responderam. O problema do Kaká é que ele é tão bom, né? Tão bom, que a esposa dele deixou ele tão bom que ele é. Né? Casou de novo. Hernandes Dias Lopes. Só a terceira idade agora. Bom. Vamos lá, bom. Anitta. Não, calma. Vamos colocar a Anitta ali na média, ok? Há controvérsias, né? Bom, quem mais nós temos aqui? Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Na nossa régua de bondade,
funciona mais ou menos assim. A gente classifica as pessoas. Mas a régua de Deus é diferente da nossa. Sabe como funciona a régua de Deus? Deus não tem uma régua horizontal. A régua de Deus é vertical. Então, diante de Deus, biblicamente falando, se você for pegar a Bíblia, você vai descobrir que, na verdade, Deus classifica todas essas pessoas como más. Que absurdo! Como eu posso ser o mesmo tipo de gente que o Jeffrey Epstein? Biblicamente falando, não há nenhum tipo de superioridade entre você e o Jeffrey Epstein. Ambos estão completamente perdidos. É bíblico, veja o que diz Romanos 3,10. Ninguém é justo, nenhum sequer. Nenhum. É assim que Deus olha para nós. Deus está nivelando a nossa maldade. Porque o pecado habita em cada um de nós, mas ele se manifesta de maneiras diferentes na vida de cada um de nós. Romanos 3,23 vai dizer, pois todos pecaram. Todos. A Bíblia diz todos, e sabe o que significa todos? É todo mundo mesmo. Não há um que seja santo, não há ninguém que seja bom. Talvez você diga, mas Maria, Tiago, olha, Maria foi uma mulher incrível, a mãe de Jesus, nós respeitamos ela, mas a própria Maria disse no cântico dela, quando ela descobriu que estava grávida do Messias, do Salvador, ela disse, o meu Salvador. Ela entendeu algo que todo ser humano precisa entender. Que nós não somos nada sem a graça de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho só faz sentido para quem sabe que não merece nada. Nós não merecemos nada, nós somos pecadores. A única diferença entre nós e qualquer outro pecador é a graça de Deus que nos alcançou. É por isso que a graça de Deus destrói qualquer possibilidade de superioridade espiritual. E o texto diz, todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Qual é o padrão da glória de Deus? O padrão dele é vertical. O padrão dele é santidade, porque ele é santo. E só há um que é santo, sem pecado, Jesus. O único ser humano que habitou nessa terra sem pecado foi Jesus, porque ele é Deus. Ele alcançou o padrão. É por isso que Jesus é aquele que dá a vida por nós e faz por nós o que nós não poderíamos fazer. É por isso que nós dizemos que o amor de Deus não nos alcançou por meio do nosso mérito, mas por meio daquilo que Cristo alcançou morrendo na cruz por nós. O perdão, o amor e a graça de Deus foram derramados sobre as nossas vidas. Então esse é o problema da religião. Porque a religião, a religiosidade costuma classificar pessoas, mas só existe um tipo de classificação diante de Deus. Todos pecaram. Todos são ruins. Todos pecadores. Eu já disse aqui e continuo repetindo. Na Bíblia não há gente que seja boa e gente que seja ruim. Diante de Deus todos são ruins. Na Bíblia o que existe é gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. Que tipo de gente você é? O que nós vamos ver nessa história é que Zaqueu é um gente ruim, arrependido e transformado. Como disse Josemar Bessa, somos um bando de pecadores diferentes que necessitam da mesma cruz. Todos nós aqui estamos nivelados. O heterossexual, o homossexual, não importa quem você é, não importa qual é a sua história, todos nós somos pecadores, todos nós estamos distantes de Deus e todos nós necessitamos da mesma cruz, do mesmo Salvador, do mesmo Jesus. Quarto lugar, Jesus muda todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus se aproxima, quando alguém conhece Jesus, você vai ver isso na história de Zaqueu. Jesus muda completamente todas as áreas da nossa vida. Lucas 19:8 diz, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres.
eu fico me questionando o que estava acontecendo no coração de Zaqueu. Ele quer ver Jesus. Ele tem muito dinheiro. Ele já fez muita coisa errada. Mas em algum momento ele percebe que ele tem uma vida vazia. Então ele tenta se aproximar daquele que ele ouviu falar. E então ele é surpreendido porque aquele homem vem ao encontro dele. Esse é o Evangelho. Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem resgatar aqueles que estavam perdidos. Então diz o texto que Zaqueu foi tão impactado pelo amor de Jesus, pelo fato de Jesus olhar para ele, quem todos rejeitavam, e Jesus dizer: Zaqueu, desce depressa, eu vou me hospedar na tua casa. Zaqueu é tão impactado por esse amor, que ele diz: Senhor, minha vida mudou. Eu vou dar metade das minhas riquezas aos pobres, e eu vou devolver, se alguém, eu vou restituir 400 vezes mais, 4 vezes mais. O que está acontecendo na vida de Zaqueu? E eu quero te chamar a atenção para uma palavra aqui. Zaqueu usa a palavra Senhor. E essa palavra é importante, porque os religiosos não se referiam a Jesus como Senhor, eles se referiam a Jesus como Mestre. A palavra aqui é Kyrios. E Kyrios é como alguém que tem o governo. Kyrios era usado para César. César detinha o governo, e antes então Zaqueu, ele vivia a sua vida para César. Ele tinha um esquema com César. Ele dava os impostos para Roma e ele se aproveitava da situação. Então a vida dele era vivida na direção de César, que era o Kyrios dele. César era chamado naquela época de Kyrios, Senhor. Nós devemos honrar a ele, ele tem autoridade sobre minha vida. O que está acontecendo na vida de Zaqueu? Há um novo Senhor na vida dele. César não é mais o Senhor dele. O dinheiro não é mais o Senhor dele. As riquezas materiais já não são mais o Senhor dele. É um novo Senhor. Ele conheceu Jesus. Ele se encantou com o verdadeiro Senhor, o Deus do universo, com o amor e a graça dele. Então quando Jesus é Senhor da nossa vida, os ídolos caem. Quando Jesus entra na casa, os ídolos saem pela porta. É o que está acontecendo na vida de Zaqueu. Jesus entra, os ídolos saem. E a minha pergunta sobre a tua vida é essa: se Jesus entrou na sua vida, não há mais lugar para os ídolos que você alimenta, que você serve. No caso de Zaqueu era César. E então ele abandona esse ídolo, esse Senhor, para seguir um novo ídolo, o seu novo Senhor. Não mais viver em torno de poder e lucro, mas agora viver em torno desse amor, dessa justiça. Um homem que agora é generoso, que não vive mais em função do dinheiro e da riqueza, mas vive em função do amor e da justiça do reino de Deus. É um novo Senhor, é uma nova vida. Então quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda o coração, as prioridades, o jeito de viver. Entenda, Zaqueu não mudou para ser salvo, ele mudou porque ele foi salvo. As boas obras não são a causa da salvação, mas sim o resultado dela. Zaqueu não está tentando comprar o reino de Deus. Não, é um fruto. O que o evangelista de Lucas está mostrando para nós é que é um fruto autêntico e genuíno de um coração transformado. É uma evidência prática de que o coração de Zaqueu não pertence mais ao dinheiro. Isso mostra que o coração e a lealdade dele agora serve a Jesus. Ele conhece a Jesus e ama Jesus acima de tudo. Zaqueu servia o dinheiro, esse era o Senhor da vida dele. Mas agora ele serve a Jesus. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você diz: Tiago, mas eu não sirvo ao dinheiro. Quando a gente fala de ídolos, para nós é muito difícil entender essa questão de idolatria, porque a gente assimila a questão de idolatria com ídolos de gesso. A idolatria, ídolos podem ser ídolos do coração. E como disse Tozer, um ídolo no coração é tão perigoso quanto um ídolo na mão. A idolatria não desapareceu, ela só mudou de forma.
em nosso tempo. Então, por exemplo, existem ídolos hoje como o ídolo fitness, o Deus do corpo perfeito. Você já percebeu como as pessoas têm vivido em função disso? O que é um ídolo? Ídolo é algo que a gente vive em função daquilo. E hoje nós vemos isso muito forte. Já percebeu? Todo mundo com o mesmo corpo, a mesma estética e a mesma obsessão. Entenda, cuidar do corpo não é errado. O problema começa quando ele deixa de ser cuidado e ele passa a ser adorado. Nós começamos a adorar o nosso corpo. E nós vivemos liturgias diárias em torno da adoração desse corpo. A tua vida, a tua agenda, a tua alimentação, tudo foi moldado em torno do teu Deus, o corpo perfeito. Cuidar do corpo é bom. Mas a gente trocou cuidado por adoração. E se o corpo não está bem, eu não me sinto bem. Se o corpo não está bonito e trincado, se não há aquela marquinha que as mulheres do Instagram têm, eu me sinto insatisfeita. Jesus não é suficiente para mim. Mas há outros ídolos. Existem ídolos como a estética, Deus da beleza. Gente que vive em função disso e é moldado por isso. Não há nada de errado de você cuidar do seu rosto, da sua estética. Mas isso tem tomado uma proporção muito maior do que nossa própria relação com Deus. Há o Deus do sucesso, o Deus do reconhecimento, o Deus da carreira. Há o Deus do status, o Deus da ostentação. Gente que se acha e que precisa comprar. Eu não estou me sentindo bem, vou ao shopping para comprar uma bolsinha. Existem vários deuses. Mas quando Jesus entra na nossa vida, os ídolos saem pela porta. É o que nós vemos na vida de Zaqueu. E mais, Zaqueu ele está vivendo um arrependimento genuíno, e arrependimento é mudança de direção. Porque antes a vida de Zaqueu era vivida nessa direção de César. Mas agora ele vai mudar a direção da vida dele, ele vai viver na direção do reino de Deus. É totalmente diferente. E há muita gente na igreja que não vive essa mudança de direção. Tem muita gente que diz que conheceu Jesus, mas não viveu um arrependimento genuíno, viveu remorso. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Sabe qual é a diferença? Remorso é um sentimento. Arrependimento é uma ação. Remorso é um sentimento, é sentir-se mal por algo que eu fiz. Eu venho à igreja, eu ouço uma mensagem e eu me senti mal, eu até chorei. Mas você saiu por aquela porta, depois de adorar a Deus e levantar as tuas mãos, você saiu por aquela porta e esse sentimento não mudou tua vida. Não trouxe uma mudança de direção. Você continua vivendo na mesma direção. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é ação. É uma mudança radical, profunda na minha vida. É virar as costas para a velha vida e agora viver para Deus. Uma vida que resulta em frutos visíveis. Entenda uma coisa. O cristianismo não é faça o que você quiser e Deus vai te perdoar. Não é isso que eu estou falando aqui. O cristianismo é conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, algo profundo muda dentro de nós. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Você agora é uma nova pessoa. Por isso nós temos ali um slogan: viva o novo. Pois se alguém está em Cristo, não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas passaram e agora surgiram coisas novas. É uma nova vida. Você tem uma nova vida, uma nova autoridade. Você não quer mais viver daquele jeito. Você quer ser diferente, não para que Ele te ame, mas porque Ele já te ama. Não para que Ele te perdoe, não para que Ele fique satisfeito com você, mas porque Ele agora te chamou de amigo e você quer viver essa amizade com Ele e crescer ao lado dEle. E o resultado disso na nossa vida é alegria. Zaqueu está cheio de alegria. Ele foi liberto da corrupção. Ele foi liberto dos ídolos, da ganância, do poder, do dinheiro. E ele descobriu agora o verdadeiro sentido da vida. O Salvador Jesus, que nos liberta das nossas idolatrias. Eu não sei se você sabia disso. Mas você sabe por que a Bíblia foi escrita?
para nos libertar das nossas idolatrias. Porque nós adoramos os deuses errados, sem perceber. Sabe o que é Gênesis 1 e 2? A gente pensa que é um relato científico da criação. Sabe qual é a ideia de Gênesis 1 e 2? Foi escrito por Moisés. Sabe para quem? Gênesis 1 e 2 foi escrito por povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito. E o Egito tinha milhares de deuses. O Deus Sol, o Deus da água, o Deus dos animais, da vaca, da rã. E de repente, então, Gênesis 1 e 2, Moisés vai dizer o seguinte: não, peraí. Moisés quer libertar esse povo da idolatria. Existe apenas um Deus que criou o sol, que criou as águas, que fez separação entre o dia e a noite, entre a terra e o mar. E Ele vai colocando cada coisa no devido lugar, porque o que Deus quer é nos libertar de nossos ídolos. Nós não somos diferentes de Zaqueu. Nós não somos nem diferentes daquele povo em Brasília. Nós também temos nossos ídolos, que nos moldam a sua imagem. Você se torna aquilo que você ama, você se torna o ídolo que você ama. É por isso que você é tão parecido com o teu ídolo. E agora nós somos chamados a sermos parecidos com Jesus. Uau! Então, como diz o texto, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Ele continua dizendo: e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Eu vou dar muito mais. Ele foi muito além do que a lei exigia. Por último, Jesus não apenas perdoa, Ele transforma a nossa vida. O texto diz: Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Salvação, transformação e pertencimento, porque agora Jesus diz: esse homem também é filho de Abraão, que significa: esse homem faz parte da minha família. Você não está mais sozinho. Você faz parte de um grande povo. Pertencimento. É isso que Jesus faz conosco. E quinto e último lugar. Antes do quinto e último lugar, o que Jesus faz? Corrupção do sistema. Nós vimos esse gráfico: corrupção do indivíduo, corrupção do sistema, o mecanismo. Então o que Jesus faz é se aproximar do indivíduo, entrar na casa do indivíduo, amar o indivíduo que todo mundo julgou, e o coração dele é transformado. E a partir de agora, o chefe dos cobradores se torna um homem justo que vai influenciar todo o sistema. E é assim que Jesus muda o mundo. É assim. É assim que a igreja é chamada a viver agora. Nós somos chamados agora para ser sal e luz do mundo. E ser sal e luz do mundo não significa que a gente vai se esconder do mundo corrupto. Não, Ele mesmo disse: acaso você pode esconder uma cidade, uma luz debaixo de um pote? Ou esconder essa... Não, você precisa colocar diante de todos para que todos vejam. O que Jesus está dizendo é que nós somos chamados a ser sal e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós brilhamos como estrelas do universo, como disse Paulo em Filipenses 2,15. E por meio da nossa vida que reflete Jesus, nós nos aproximamos de corruptos, nós nos aproximamos de pessoas imorais, nós nos aproximamos de todo tipo de pecadores, porque nós queremos transmitir a graça de Deus que alcançou pecadores como nós. E é assim que Jesus começa a transformar o sistema. É por isso que salvar quem está perdido é a missão de Jesus. Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É isso. Buscar e salvar quem estava perdido. Jesus não veio para a gente perfeita. Jesus veio para a gente perdida. Então, se você quer saber, eu vou responder a pergunta. A gente está respondendo a pergunta nessa série: quem é esse? Quer saber quem é esse? É o Deus que procura pecadores. É o Deus que dorme na casa de um corrupto. É o Deus que faz happy hour
com traidores e publicanos. É um Deus que caminha com gente de reputação duvidosa. É um Deus que deixa uma prostituta tocar nos seus pés em praça pública. É um Deus que protege uma mulher que todos queriam apedrejar. É o Deus que toca em leprosos, que conversa com mendigos, que acolhe os pobres, que termina sua vida numa cruz ao lado de 2 ladrões. Esse é o nosso Deus. Então chamaram Jesus de muitas coisas, mas o rótulo que mais pegou foi um só: amigo de pecadores. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele entra na vida de gente improvável como a gente e ele muda a história delas. Ele pega um corrupto e ele faz nascer generosidade. Ele pega pecadores como nós e faz nascer uma nova vida. Porque buscar e salvar os perdidos é a missão de Jesus. E se essa é a missão dele, essa é também a nossa missão. Nós somos o corpo de Cristo, chamado para entrar no mundo e buscar e salvar os perdidos. E a minha pergunta é: até onde nós estamos dispostos a ir para cumprir a nossa missão? Eu creio que se nós seguimos o caminho de Jesus, nós vamos ser criticados pelas mesmas coisas que Jesus foi. Eu creio que se nós decidimos amar como Jesus, em amor e verdade, nós vamos atrair o mesmo tipo de gente que Jesus atraía. E nós seremos criticados por isso. Até onde você está disposto a ir para cumprir essa missão que Deus nos deixou? Eu nunca esqueço. Foi um dos momentos mais marcantes da minha história. O Barnabé, que é um membro muito querido da nossa igreja, que eu tenho uma grande admiração. Deus deu um dom a ele. Deus colocou uma paixão nele para salvar e buscar o perdido. O pior tipo de gente, bandido. E o Barnabé, ele discipula bandidos nas prisões do estado de São Paulo. E o Barnabé chegou para mim e disse: Tiago, a gente vai ter um batismo numa prisão. Você topa comigo? E nós fomos, há 2 anos atrás, batizar prisioneiros, bandidos. E eu nunca vou esquecer que o rapaz que eu batizei declarou que era um ex-membro do PCC, mas que agora estava declarando um novo Senhor sobre a vida dele: Jesus Cristo. Sabe o que eu creio? Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido redimido. Até onde nós estamos dispostos a ir para refletir e praticar. Jesus não veio procurar gente perfeita. Ele veio procurar gente perdida. Segundo, se Jesus é amigo de pecadores, então eu tenho uma boa notícia. Há um lugar para mim e para você também nessa mesa. Terceiro e último lugar. Se Jesus continuou buscando pecadores, então ainda há esperança para qualquer história aqui. Qual é a sua história? Eu não sei quais são teus pecados. Eu não sei qual é o teu passado que te condena. Mas eu quero dizer que em Cristo há esperança. E que Cristo pode fazer novas todas as coisas na tua vida. Hoje. Hoje. Se você confessar que Cristo é o Senhor da tua vida, como Zaqueu confessou, Ele fará as coisas. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero orar por cada um que está aqui nessa manhã. Porque por meio dessa história, o Senhor deixa tão claro e nítido a nós uma verdade. A verdade que nós somos pecadores miseráveis e nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo é o Filho de Deus que entrou na história para nos salvar, para nos perdoar e nos transformar.
Eu quero orar por aqueles que ainda não conhecem Jesus, que hoje possam declarar como Zaqueu que Jesus é Senhor e Salvador. Que o Senhor entre na vida dessas pessoas, transformando completamente sua história. Eu oro também por aqueles aqui que já têm um relacionamento com Jesus, mas que dividem o coração com outros ídolos. Que hoje ídolos caiam. Que nós possamos de fato, Jesus, entrar na nossa casa e ter o governo sobre o nosso coração. Que os ídolos saiam pela porta. Eu oro por cada pessoa aqui, grato, Deus, por esse amor, pela tua graça maravilhosa que alcançou pecadores como nós. Em nome de Jesus, amém.